E você se inscreveu pro Big Brother numa vontade de, sei lá, exercer uma profissão... de estar na TV, que era uma vontade que você tinha quando era criança e não pôde fazer? Sim. Tanto que a minha mãe se culpa muito, sabe? Ela tem aquela culpa de mãe, assim... Ai, se eu tivesse te colocado numa escola de teatro, se eu tivesse não sei o quê, mas a gente era uma não vontade tinha... incubada de ser artista, era isso? E a gente não tinha condição, sabe? Financeira, na época. A minha mãe, ela tinha muitas dificuldades, assim, na cidade grande, porque ela não dirigia, era aquela... E eu tive 2 irmãos, eu perdi 2 irmãos. Eu sou a mais velha. E os meus irmãos, eles tinham uma espécie de leucemia. E aí, quando os meus irmãos nasceram, minha mãe ficava muito por conta deles. Não, eu perdi um... Eu sou a primeira filha. Aí nasceu um que é o Carlos Henrique, que era meu melhor amigo. Ele faleceu, eu tinha 6, ele tinha 4. E depois a Natália nasceu, que é a minha irmã, hoje. E depois a minha mãe teve o 4º filho, que é o Paulo Vitor, que faleceu com 3 anos. É algo ligado ao sexo masculino, assim. A gente não tem explicação da ciência. Minha mãe fez todos os exames, até porque depois que o meu primeiro irmão morreu, ela ficou insegura de ter mais filhos. Claro. Né? Mas aí deu que ela poderia ter filhos normal. E aí ela teve, tanto que ela teve, veio a Natália. E ela tentou um homem ainda, que meu pai queria um filho. E aí veio o Paulo Vitor, e o Paulo Vitor nasceu com o mesmo problema do Carlos Henrique. Nossa. Então, a minha mãe, ela não tinha muito tempo pra gente, assim. Ela ficava mais por conta dos meus irmãos, principalmente porque o Paulo Vitor, ele nasceu mais debilitado. Então, ele fazia fisioterapia, ele fazia fono, essas coisas, entendeu? E aí, quando eu resolvi me inscrever no Big Brother, eu pensei assim, gente, eu já passei tanta coisa na minha vida, minha família, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente para sair do comodismo, não do comodismo, assim, de não trabalhar, que eu sempre trabalhei muito, mas do comodismo psíquico mesmo, assim, de criar outras coisas para o meu universo e também tentar alguma coisa, algum dinheiro, né? Não sou boba, eu me inscrevi por causa do prêmio, entendeu? Sim. E aí eu me inscrevi e o processo seletivo correu e as pessoas perguntam muito, né? Ah, o processo é correto? Você conhecia alguém na Globo? Eu não conheci absolutamente ninguém. Então, assim, é muito correto. Óbvio que tem sempre, né, gente? Eu não posso dizer pra todo mundo, mas no meu caso foi corretíssimo. E eles fazem as etapas, tudo certinho, perfeito. E aí eu passei por todas as etapas até entrar. E ganhei. Não, mas calma aí, você pulou muita história daí. Da parte que você entrou até a parte que você ganhou. Aí você tava dentro, mas como sua família reagiu? Seus pais aceitaram numa boa? Eu escondi de todo mundo. Eita. Até o dia que foi, porque assim, a primeira etapa foi em Belo Horizonte, num hotel lá. Aí fiz a primeira etapa. Você foi o primeiro caso de filha que foi comprar o cigarro e não voltou. Exatamente. e não voltei até hoje. Que o meu pai fez um vídeo pra mim e falou assim, era pra você estar aqui trabalhando comigo no escritório, então eu não voltei até hoje. Tá lá. E aí eu fui pro hotel, fiz essa primeira etapa e eles falam assim, se a gente tiver interesse, a gente te liga. Tá bem? Não, tô bem. E nada de me ligar. Aí, beleza. Aí, quando foi no final do ano, eles me chamaram pra etapa do Rio. E aí, eu inventei um congresso pro meu pai. Falei, tem um congresso de direito. Meu Deus! Direito internacional. Poxa, pai, eles vão pagar até a minha passagem, de tanto que eles querem que eu vá. E aí, ainda joguei a sardinha pro meu lado. E aí, fiz a cadeira elétrica lá. E eles falaram assim, se você tiver interesse, se a gente tiver interesse, a gente te liga. O que é cadeira elétrica? É a entrevista lá com o Boninho. Ah, tá. Que é a mais pesada. A mais pesada, a sabatina lá de perguntas e tal. E aí eu saí de lá, eles não me ligaram. É que você imagina assim, pra chegar no ponto de ser a entrevista com o Boninho, já é o final do final, né? Já é o final. Mas aí isso era dezembro, e eles não me ligaram, e o programa começa em janeiro. Aí eu não tinha contado pra ninguém lá em casa, eu falei, eu não vou contar, porque eu vou contar pra quê? Aí beleza, aí quando foi próximo do Natal, eles me ligaram perguntando se eu ia viajar no Natal ou no Réveillon, porque eles queriam fazer a última etapa do processo na minha casa, dia 2 de janeiro. Aí eu falei assim, pronto, eu tenho que contar pros meus pais, primeira coisa, e eu tenho que ficar já... Aí me acendeu a lanterna.
poxa, dia 2 de janeiro já é janeiro e tudo mais e tal. Aí eu contei pro meu pai ficou super chateado. Pai, o pessoal do direito internacional, vocês acreditam? Nossa! Eles vão vir aqui em casa. Exatamente. Vai ter um congresso de 3 meses agora. De 3 meses. E aí você vai, inclusive, poder vai me assistir todos os dias no congresso. Mas aí, os meus pais, eles não assistiam Big Brother. Sério? Eles achavam a maior loucura do mundo. Eles não E o apoiaram. meu pai, ele fez uma coisa que me doeu muito. Tanto que a própria produção do Big Brother depois ficou preocupada. Eles conversavam comigo lá no hotel. Que eles ficaram com medo de eu entrar e, tipo, não fazer nada, né? Ficar lá pensando no meu pai e tudo mais e tal. Porque o meu pai, ele se calou. Na entrevista? Não. Meu pai nem tava lá. Ele saiu pra trabalhar no dia. Ah, do dia 2 de janeiro. Do dia 2 de janeiro, ele saiu pra trabalhar. Ele falou assim, você tá fazendo coisas que atingem toda a sua família. E pipipipopopô. E foi trabalhar. E minha mãe ficou lá, fez um café, mineira, assou um pão de queijo, achando que o povo ia chegar, tomar café. E minha mãe não acredita, né, nessas coisas, né? Aí o povo já chegou em casa me filmando. Vambora, faz mala, e fiz mala. E de lá eu fui. Fez mala nesse dia mesmo? Nesse dia, eles já pegam, já fazem suas malas. Na verdade, eu tinha passado o Réveillon, eu acho que no Sul. E minha mala já tava feita do Sul. Eles pegaram mais ou menos a mala que tava, que eu não tinha nem desfeito a mala. E de lá eu fui, entendeu? Meu Deus. E assim é com todo mundo. A produção faz uma triagem, assim, tipo, de marcas, pra você não levar nenhum Adidas, né? E tudo mais. E depois eles te dão outras coisas, se você precisar. Por exemplo, se você não é uma pessoa que faz muita atividade física e lá precisa de roupa para as provas e tal. Aí eles te dão um suporte de roupa de ginástica, entendeu? E aí, o cosmético, por exemplo, é aquele negócio que eles dão... Eles repõem um produto igual à sua marca, ou não? Não, eles colocam etiqueta em muita coisa sua. Ah. Eles selecionam o que pode entrar, o que não pode entrar. Tem muitas coisas dos patrocinadores. Ah, tá. Então, assim, você tem um suporte maravilhoso pra você ficar lá, entendeu? Porque eu ouvi falar que, assim, eu uso o hidratante X. Lá dentro, eles vão pegar, se acabar seu hidratante, eles vão repor com um igual. Ai, deve ser. Mas eu não lembro, eu não tinha muito essas coisas, assim. acho que Antes não se preocupavam muito com não, isso, no né? meu não tinha pinça, eu me barbeei o meu Big Brother eu inteiro. Não tinha pinça. Com gilete? Com gilete. Lá não tinha cera depilatória, não tinha secador de cabelo, não tinha prancha, não tinha babyliss. Agora as meninas estão vivendo um mar de rosas. É Tem porque até o Big lace. Brother veio depois do No Limite. Eles achavam que era o No Limite BBB, né? Exatamente. Antes era misturado, depois que separaram os Exatamente. programas.